Fala pessoal, tudo beleza? Professor Marcos Lira aqui com vocês para tratar de uma disciplina super importante no exame da ordem, que é processo penal. Então, qual o nosso objetivo aqui? É trazer uma super revisão dessa disciplina que não pode sair dos seus estudos. Afinal, são 6 questões. Na entrada das 3 novas disciplinas, foram retiradas questões de algumas disciplinas que tinham um número elevado. Mas processo penal não perdeu nenhuma questão, permanecendo aí com o seu total. Então, foco total nos estudos. E o que eu quero trazer aqui para vocês com essa supervisão? Nós não vamos ver todo o conteúdo programático de processo penal, porque isso iria nos demandar muito tempo. Teríamos que ter um curso extensivo aí de 1 ano para a OAB. Então, nosso intuito aqui é focar no que realmente é cobrado, nos temas que têm uma maior incidência e uma maior chance de cair na sua prova. Então, aqui é simples, rápido e direto. Nós vamos ver os principais temas e dentro dos principais temas você vai aprender o que é ainda mais importante dentro dos principais temas. Para ficar tranquilo, para ficar excelente, bacana a sua preparação em processo penal, quando você terminar de assistir uma aula aqui de processo penal, de um respectivo tema, o que você vai fazer depois? Responder questões. Respondam algumas questões daquele tema que você acabou de estudar. Por exemplo, vamos começar por princípios. Quando nós começamos por princípios, aí o que você vai fazer? Depois que assistiu a aula, dá uma relida nos dispositivos, nas súmulas que eu indicar para você, nos artigos que eu indicar para você aqui. Fez isso, responda algumas questões em qualquer plataforma que você achar mais conveniente, em algum livro ou algo nesse sentido. Respondo para você saber como que a banca cobra aquele respectivo tema. Eu sempre falo, não adianta nada você só assistir aula se você não fizer o principal, que é praticar. A prática que vai consolidar o que você aprende na teoria. Faça isso todas as vezes, em todo tema que a gente estudar aqui, que você vai observar que o seu rendimento cada vez mais vai aumentando nessa disciplina aqui de processo penal. Beleza, pessoal? Beleza. Então, vamos começar por onde? Como uma boa disciplina, a gente vai começar pelos princípios dentro do processo penal. Professor, cai princípios? Com certeza. Não só como um tema isolado, uma questão que só trata de princípios. Tem questões que só tratam de princípios, mas também os princípios cumulados com outros assuntos. Isso você precisa ter muita atenção. Então, acaba que quando a gente aprende os princípios, isso reflete em outros temas dentro do processo penal e é de suma importância. Então, a gente precisa começar pelos princípios. Eu não preciso tratar aqui com vocês a questão de conceitual do que é processo penal, porque aqui é simples, direto ao ponto. Então já vamos direto para os princípios. Lembrando rapidamente, para que serve o processo penal? Para exercer o jus puniendi. O que é jus puniendi? É o direito do Estado de punir. Beleza? Então, se o Estado está afirmando que uma pessoa, um cidadão, praticou uma determinada infração e quer penalizá-lo por aquilo, precisa de um procedimento. E aí que vai entrar o processo penal. Então, o processo é o meio, o instrumento em que o Estado vai exercer o jus puniendi. Não só o Estado, mas também pode ser outro titular da ação penal quando não for o próprio Estado, como por exemplo o próprio ofendido. Mas calma lá que a gente ainda vai estudar ação penal para a gente entender melhor essa parte. Beleza, então vamos lá aos princípios diretamente. O primeiro princípio que você acompanha comigo aí na tela, você vai observar que nós temos o princípio da verdade real.
que é a mesma coisa do princípio da verdade material ou verdade substancial. É a mesma coisa. O que isso quer dizer, professor? É o seguinte: no processo penal, devem ser realizadas todas as diligências necessárias, todos os meios necessários que estejam previstos em lei, precisam ser adotados para quê? Para tentar descobrir como os fatos realmente se passaram. Precisa se descobrir sobre a verdade real, o que realmente aconteceu. Então nós vamos estudar aqui e ter meios dentro do processo penal visando descobrir essa verdade real. Até mesmo porque, para que haja uma condenação, precisamos fazer um juízo da razoabilidade para termos certeza que aquilo realmente aconteceu. Então, para uma pessoa ser punida, precisa ter certeza de que realmente aquele fato é típico, que é ilícito, que é culpável, que essa pessoa concorreu para aquela infração penal. Então, precisa ter certeza. E como é que eu vou ter certeza se aquele crime realmente aconteceu? Por meio do processo penal. Então, vou utilizar todas as diligências, todas as providências dentro do processo penal, as que são obviamente cabíveis, visando descobrir a verdade material, a verdade substancial, a verdade real. Então, da forma que jus puniendi, né, esse direito do Estado de punir, ele seja exercido com efetividade em relação àquele que praticou ou concorreu para a infração, precisamos utilizar desses meios processuais, desde que sejam meios processuais legais previstos em lei. Então, o intuito do processo penal, nós vamos encontrar o princípio da verdade real, tentar descobrir como os fatos realmente se passaram. Em seguida, aí nós precisamos estudar esse super princípio, que é o princípio do devido processo legal. Professor, que princípio é esse? Como eu acabei de falar para vocês, é um super princípio. Se formos analisar em importâncias de princípio, o princípio do devido processo legal, ele está aqui no topo, como se tivesse uma hierarquia dos princípios. O devido processo penal está lá em cima e os outros princípios processuais penais decorrem do devido processo legal. Então, no direito processual penal, ele é o mais importante em toda a persecução penal. O que é a persecução penal? Persecução penal nada mais é desde o início da prática da infração, ou seja, desde o momento da investigação, da fase investigatória, que aí nós incluímos um dos procedimentos de investigação seria o inquérito policial, que nós vamos estudar mais na frente, mas não seria tão somente na fase dessa investigação, mas também depois de instaurado o processo penal, quando inicia a ação penal. Então, tanto na fase investigatória quanto na fase da ação penal, deve seguir os procedimentos e determinações previstos em lei. Ok, Estado, você quer punir alguém? Beleza, mas nós temos ritos processuais, nós temos regras, e para que ao final você venha a dizer que essa pessoa praticou essa infração realmente ou não, precisamos de um devido processo legal. Então, o devido processo legal nada mais é do que respeitar as garantias individuais do cidadão. Do cidadão, daquela pessoa que ainda está sendo investigada, ou aquela pessoa que já é réu em um processo, que está respondendo uma ação penal. Beleza? Então, é uma garantia de todo e qualquer cidadão devido processo legal. Fase investigatória, ok, você quer me prender em flagrante? Opa, pera aí. Para que você me prenda em flagrante, nós precisamos observar os requisitos. Eu estou realmente em estado de flagrância? Será se essa infração cabe prisão em flagrante? Olha, para você me prender em flagrante, tem um determinado procedimento que você precisa obedecer, sob pena de ser considerada essa prisão ilegal. Então, devido ao processo legal, já começa lá no início. Ah, você quer me investigar? Beleza. Você pode utilizar procedimentos de forma discricionária, seu delegado, mas nós temos também o devido processo legal. Beleza?
Então, todos os demais princípios aqui do direito processual penal vão decorrer do devido processo legal. O devido processo legal está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 54, onde fala que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Muita atenção aí. Nós temos uma divisão do devido processo legal em procedimental e substancial. O que seria o devido processo legal procedimental? É quando uma pessoa é acusada de um crime, é necessário que, para que o Estado aplique a pena que previamente se preveja, tem um rito, né? E esse rito seja obedecido. Olha, o processo penal vai nos dizer quando que vai começar essa ação penal e quando que vai terminar. Tem toda uma escala de procedimentos até o juiz sentenciar. E isso tudo precisa ser observado. O procedimento como um todo precisa ser observado. Isso é uma garantia constitucional. Resumidamente, devido ao processo legal procedimental, é o dever de obediência a essas regras e ritos processuais estabelecidos na própria legislação. Via de regra, a gente vai encontrar os procedimentos, os ritos processuais dentro do Código de Processo Penal, que seria o procedimento ordinário, o procedimento sumaríssimo na lei especial dos juizados especiais criminais e outras legislações especiais que têm um procedimento próprio, como na própria lei de drogas, que vai trazer algumas diferenças. Beleza? Devido ao processo legal procedimental. Precisa obedecer às regras e os ritos processuais. Nós temos também o devido processo legal substancial. O que seria isso? Nesse aspecto, não é suficiente apenas tão somente seguir o rito, mas aqui precisa se observar, pessoal, se esse rito ele vem a construir uma decisão ética e justa, beleza? Por quê? Porque o processo ele é um instrumento do direito penal. Quando você estuda em direito penal, você vai estudar o quê? O que é um crime? Quais são os aspectos que são considerados para aquela conduta ser considerado crime? Se é crime, qual a consequência que seria a pena? Então, o processo é um instrumento para aplicação do direito material, do direito penal. E precisa observar, aí ter observância da justiça, certo? Da decisão precisa ser ética e de forma justa. Esse seria o devido processo legal substancial. Ok? Beleza. Um pouco mais à frente, vamos ver aqui vedação à utilização de provas ilícitas. Artigo 157 do Código de Processo Penal vai nos afirmar que são inadmissíveis, devendo ser desentranhados. Muita atenção aqui. O que acontece se tiver uma prova ilícita dentro do processo penal? Elas precisam ser desentranhadas. O que isso quer dizer, professor? Tem que ser retirada dos autos, certo? O que são provas são essas inadmissíveis, certo? O que são provas ilícitas? São aquelas que violam a norma constitucional ou legal. Quando a gente dá provas especificamente, a gente vai ter um tema aqui só de provas, os meios de provas. A gente vai observar o que é prova ilícita, o que é prova ilegítima. Mas você precisa ter ciência que essas provas ilícitas são provas inadmissíveis e elas devem ser desentranhadas. Não tem como o juiz sentenciar levando por base uma prova que foi obtida por um meio ilícito, uma prova ilegítima. Beleza? Beleza. Ok. Próximo princípio é o princípio famosíssimo, o princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, ou do estado de inocência. Está lá no artigo 5º, certo? Beleza? Lá no inciso 57, onde fala que ninguém será considerado culpado até quando? Até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Precisa ter uma sentença penal condenatória e transitado em julgado. O que quer dizer transitado em julgado? Quando não cabe mais nenhum recurso. Beleza? Então, só vou poder falar que uma pessoa cometeu um crime, cometeu aquela infração, se ele for condenado, tiver uma sentença penal condenatória e não caiba mais recurso, transitou em julgado. Aí sim eu vou perder o meu status de inocência. O meu status de inocência, ele é
presumido. Então, eu só perco ele depois que eu for condenado e transitar em julgado. Ah, professor, a pessoa está respondendo uma infração, iniciou uma ação penal, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, ou está na fase de investigação, o delegado abriu um inquérito policial, está investigando aquela pessoa. Ele é inocente, continua sendo inocente. Durante toda a persecução penal, ele é inocente, só vai perder esse status de inocência a partir do momento em que houve uma condenação. Ah, o juiz condenou em primeiro grau. Ele é inocente ainda? Ele é inocente. Só vai perder a inocência depois que essa sentença penal condenatória não couber mais recurso. Se hoje ele foi condenado em primeiro grau, mas ainda estamos na fase recursal, já tem 2, 3, 4 anos aí que o processo subiu para análise recursal, depois do segundo grau já tem recurso especial, recurso extraordinário para o STF, para o STJ, não importa, se não transitou em julgado ainda, ele ainda é inocente. Então, todo acusado, ele é presumido inocente até que seja declarado culpado por sentença condenatória com trânsito em julgado, beleza? Muita atenção aí. Em decorrência aí da alteração do entendimento do STF, que decidiu sobre a impossibilidade de execução provisória da pena. O que isso quer dizer, professor? Execução provisória da pena. Olha, a regra é que, para que eu possa considerar essa pessoa culpada, tem que ser condenado e transitado em julgado. Mas, certo? Houve um tempo em que seria possível já começar a executar a pena dessa pessoa antes de transitado em julgado. Como assim, professor? Se ele ainda é inocente, ainda tem recurso tramitando, como é que vai executar já a pena dessa pessoa sem essa certidão de trânsito em julgado? Então, o STF entendia que seria possível desde que a sua condenação fosse confirmado em segundo grau. Tô quase entendendo. Vamos lá. Exemplo. O rapaz foi condenado em primeiro grau. Beleza. Ele é inocente, não tem como se executar a pena dele de forma provisória. Mas aí houve recurso e em segundo grau, o Tribunal de Justiça, por exemplo, confirmou a condenação. Opa, confirmou a condenação, então já pode executar provisoriamente a pena dessa pessoa. Professor, mas embora tenha confirmado em segundo grau, mas ainda tem recurso para ser analisado no STF e no STJ. Ainda não transitou em julgado, mas o STF entendia dessa forma. Se fosse confirmado em segundo grau, já poderia se executar provisoriamente a pena dessa pessoa. Só que o último entendimento acabou com isso. Acabou com essa possibilidade da execução provisória da pena. Então, hoje o STF entende que para se executar a pena da pessoa, cumprir a pena, tem que ter uma sentença penal condenatória transitado em julgado. Pouco importando se essa sentença de primeiro grau foi confirmado em segundo grau. Beleza, esse é o entendimento. Tranquilo? Não tem possibilidade de execução provisória da pena. Beleza? Por conta, obviamente, do princípio da presunção de inocência, aí que ganha mais relevância, devendo ser conferida essa total atenção ao estudo da presunção de inocência. Tranquilo? Tranquilo? Então, muita atenção aí com a execução provisória da pena sobre essa impossibilidade. Lembrando que esse é o atual entendimento quando você está assistindo essa aula agora. Esse entendimento já mudou algumas vezes. Inclusive, a diferença de votação para essa última decisão foi apenas de um ministro. Então, se tiver algo semelhante depois, ali outro julgamento que chega ao STF, pode se decidir em sentido contrário em momento posterior. Mas hoje entende-se pela impossibilidade da execução provisória da pena. Ok? Artigo 283 fala o quê? Que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de quê? De prisão cautelar ou em virtude de uma condenação criminal transitada em julgado. Então, eu só vou considerar uma pessoa condenada, culpada, né, depois que ele foi condenado
transitou em julgado, aí que vai ter a execução da pena que foi combinada a essa pessoa na sentença condenatória. Só que o seguinte, não quer dizer que ele não possa ter a sua liberdade privada antes dele ter a sua condenação transitada em julgado. Existe sim possibilidades dessa pessoa ter a sua liberdade privada. Vai ser por meio das prisões cautelares, beleza? Primeiro, vamos supor que a pessoa está em estado de flagrância. Ele vai poder ser preso em flagrante, vai ter sua liberdade privada naquele respectivo momento da prisão em flagrante. Ou pode ser que durante o processo ou durante a investigação houve necessidade de se privar a liberdade dessa pessoa para cautelar a instrução processual, a título de exemplo, ou até mesmo a investigação. Essa pessoa em liberdade traz um determinado perigo. Então, pode decretar prisão preventiva ou pedir uma prisão temporária. Beleza? Mas, nessas situações específicas de prisões cautelares, eu não estou antecipando, meu intuito não é antecipar uma condenação. Na verdade, é acautelar o processo, acautelar a investigação, acautelar a própria sociedade. Beleza? Existe sim a possibilidade da pessoa ter a sua liberdade privada antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas mesmo com a liberdade privada, eu não vou dizer que ele é culpado, ele ainda está respondendo o processo, ele é inocente. Beleza? Muita atenção aí. Então, quais são as consequências principais da presunção de inocência? Primeiro, o estado de inocência. Eu não perco meu estado de inocência, a não ser que eu seja condenado e transitado em julgado essa condenação. Tem a impossibilidade de execução provisória da pena, beleza? E a acusação que tem o ônus de provar a autoria e a materialidade. Como assim, professor? Ora, presume-se que eu sou inocente. Se o Estado ele quer me considerar culpado, então quem tem que provar a autoria e a materialidade, quem tem que provar que o crime ocorreu e que eu pratiquei aquele crime, ou seja, autor, coautor, partícipe, quem tem que provar é a acusação. E não eu tenho que provar que sou inocente. O ônus é da acusação. Só que observem aqui, quanto a esse ônus da prova, quanto à ilicitude, certo? A ilicitude, ela é presumida diante da tipicidade. Então, quem tem que provar que agiu sobre algum excludente de ilicitude, aí nesse caso já é a defesa. Então, a gente parte pelo quê? A acusação tem que provar que o fato existiu, que o fato é típico, beleza? Mas provar que o fato é ilícito, aí a acusação não precisa provar. Só que, nesse sentido, se a defesa está alegando uma excludente de ilicitude, o que é excludente de ilicitude? Lá, nas nossas aulas de direito penal, a gente explica isso. As excludentes de ilicitude são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Ora, se a defesa está dizendo que essa pessoa agiu em legítima defesa, então quem tem que provar que foi em legítima defesa seria a defesa. E não ao Ministério Público provar que não existe nenhuma causa excludente de ilicitude. Então, se tem uma causa excludente de ilicitude, quem tem que provar a existência dela é a defesa. Não cabe ao MP provar que esse fato típico, beleza, ele é ilícito. Porque se o MP provou que houve fato típico, esse fato típico, presumidamente, ele vai ser ilícito. Então, ao provar o fato típico, o MP já provou a ilicitude. Então, ele precisa provar a tipicidade. No mesmo sentido, quem igualmente deve demonstrar que não é um agente culpável também é o réu, também é a defesa. Então, se eu vou alegar que tem uma excludente de culpabilidade, vamos supor aqui uma coação moral irresistível, uma embriaguez acidental, beleza? Por caso fortuito ou força maior, que exclui a culpabilidade. Nesse sentido, ou até mesmo uma inimputabilidade, quem tem que provar seria o réu. Tipicidade, quem prova é o Ministério Público. Presumidamente é ilícito, mas se tem uma excludente de ilicitude, quem deve provar a existência da excludente seria o réu. Se tem excludente de culpabilidade,
quem deve provar a existência também seria o réu. Beleza. Agora nós temos o princípio da obrigatoriedade de decisões, de motivação das decisões judiciais. Esse é simples, básico e direto. Está lá no artigo 93 da nossa Constituição, lá no inciso 9, onde fala que o quê? Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Beleza. Aí temos o princípio da publicidade. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Toda decisão judicial, ela precisa ser fundamentada. Isso reflete em todos os processos, beleza? Toda decisão que emana do Poder Judiciário precisa ser motivada. Professor, se um juiz sentenciou, por exemplo, e não trouxe justificativa, não trouxe a motivação do porquê da sua decisão, qual a consequência? Estamos diante de uma nulidade daquela decisão e dos atos subsequentes àquela decisão. Beleza, temos também o princípio da publicidade. Está na parte inicial lá do artigo 93 da Constituição, no inciso 9, onde fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. A regra, pessoal, é que o processo penal ele é público. Não deve haver sigilo. Beleza? Estou me referindo aqui à ação penal, quando inicia de fato um processo, quando eu me torno acusado, quando eu sou réu. Na fase de investigação, que não é processo, é procedimento, lá a gente vai prezar pelo sigilo. Beleza? Aqui eu estou me referindo ao processo. O processo, eles são públicos. Beleza? A não ser que... Aí nós vamos ter lá no inciso 70 do artigo 5º, onde fala que a lei só pode restringir a publicidade. Olha só, a regra é publicidade. Mas a lei pode restringir essa publicidade dos atos processuais quando se referir ao quê? A defesa da intimidade da pessoa ou interesse social ali for exigido. Por exemplo, os crimes que envolvam a dignidade sexual. Opa, tem a ver com a intimidade ali da vítima. Nesse caso, o processo ele não vai ser público. Beleza? Ele vai ser sigiloso. Vai tramitar em segredo de justiça. Só vai ter acesso às partes ali, não vai ser qualquer pessoa. Mas, via de regra, o processo ele é público. Qualquer pessoa pode pedir para olhar o processo, beleza? Pode consultar eletronicamente. Qualquer pessoa pode assistir à audiência, né? Desde que isso não cause uma desordem ali a instrução processual, beleza? Essa é a regra, que o processo ele é público. É uma garantia processual, na verdade, entendeu? Uma garantia individual ali daquela pessoa, porque todo mundo pode analisar o processo. É público, não tem nada sigiloso. Então a regra é essa. A exceção seria o sigilo, seria o segredo de justiça, quando for, muita atenção, que caem sem prova, defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Muita atenção aí. Outro princípio, nós temos o princípio da imparcialidade do juiz, beleza? Aqui é tranquilo e básico da gente compreender que o juiz ele precisa ser imparcial. Decorre aí de dois incisos do artigo 5º, que não haverá juiz ou tribunal de exceção, beleza? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então é o seguinte, beleza? O que é esse juiz imparcial? O juiz, quando ele for julgar, ele tem que ser de forma totalmente neutra. Quais são as principais partes no processo? Nós temos quem acusa, quem defende e no meio aqui nós vamos ter o juiz, quem julga. O juiz, quando ele for decidir, quando ele for conduzir o processo, não só decidir, mas desde a instrução do processo, desde a sua condução, ele precisa ser imparcial. Todos os atos de presidência, né, da instrução do processo, desde o julgamento, ele precisa observar de forma neutra, certo? Ele tem que se vincular ao quê? Apenas às regras legais, beleza? E ao resultado da análise das
provas do processo. O juiz ele precisa ser imparcial, ele não pode pender nem para A nem para B. Toda vez que ele for decidir, ele vai observar as regras legais, tão somente, e o que foi colhido como provas dentro do processo. Ele é um juiz imparcial. Beleza? Nós temos também o princípio aí do contraditório, beleza? Do contraditório. Na sequência, a gente vai ver a ampla defesa. O contraditório aqui também está lá no artigo 5º, certo? Lá no inciso 55, onde fala que aos litigantes em processo judicial ou processo administrativo, beleza? Estou me referindo a processo. Então aqui a gente já exclui o inquérito policial, porque o inquérito policial não é processo, ele é procedimento, embora ele seja administrativo, mas ele é procedimento. Então, já salva aí que no inquérito policial não tem contraditório e também não tem ampla defesa. Uma das características é que ele é inquisitivo ou inquisitório. Beleza. Então, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Isso é o que traz aí na nossa Constituição, né? Com os meios e recursos a ela inerente. Só que não nos vai trazer o que seria contraditório e muito menos ampla defesa. Mas vamos lá, o que é contraditório? Contraditório vai incluir aqui dois direitos. Quais seriam eles? A informação e a participação no processo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que no que se refere à informação, o réu ele precisa ser informado de tudo que está acontecendo, e é produzido contra ele, é o direito à informação. Ele também tem o direito de participar com paridade das armas, igualdade entre acusação e defesa. Olha, vai ter audiência marcada para ouvir a vítima, para ouvir as testemunhas. Eu preciso ser informado de que vai ocorrer aquela audiência e tem que ser me dado o direito de participar, de estar ali presente. Tem que ser dado o direito ao meu advogado que me representa também fazer perguntas, assim como a acusação é dado esse direito. Então, eu tenho que ser informado de todos os atos e direito à participação. Saiu uma sentença. Opa, eu preciso ser informado dessa sentença para exercer o meu contraditório. Beleza? Esse seria o nosso contraditório. Como eu já falei para vocês, se for perguntado se o contraditório também é obrigado na fase de investigação, que seria lá na fase do inquérito policial, prevalece o entendimento que não. Lembrando que o artigo 5º faz menção ao processo judicial ou administrativo. Inquérito policial, embora seja administrativo, ele é um procedimento, que é voltado à colheita de elementos de informação quanto à existência do crime e de autoria, né, que vai fundamentar o opinius delicti do titular da ação penal. Mas calma que a gente vai ter uma aula exclusiva só de inquérito policial. Nós temos um princípio que decorre do contraditório, que seria paridade de armas, ou par condicio. O que seria isso? É uma igualdade de tratamento. Ora, se a defesa tem uma possibilidade de agir, a acusação da mesma forma. Se a acusação tem 20 minutos para alegações finais, a defesa também tem 20 minutos para alegações finais. Se o juiz mandou produzir uma prova e já foi juntado esse documento, se a acusação vai ter oportunidade de se manifestar, a defesa também terá oportunidade de se manifestar. Então, no sistema acusatório, que é o sistema adotado pelo processo penal brasileiro, o que é sistema acusatório? É que há um juiz, a acusação e a defesa em figuras diferentes, beleza? Nós vamos ter uma pessoa para julgar, uma pessoa para defender e uma pessoa para acusar. Diferente do sistema inquisitivo, né, que se concentra todas as funções em uma só pessoa. Nosso sistema ele é acusatório, tem a separação das três funções de acusar, defender e julgar, beleza? Então, aqui a acusação e a defesa, elas têm igualdade em condições e devem ter paridade de armas. O Ministério Público ele não pode ter uma proximidade com o juiz enquanto a defesa fica excluída dessa relação. Isso também acaba interferindo lá na imparcialidade. Os instrumentos também, as provas que eventualmente podem ser requeridas pelo Ministério Público, também podem ser requeridas pela defesa.
beleza? Então, paridade de armas. Lembre-se aí dos duelos, né, que tinham aí em tempos antigos, quando a gente via, olha, que a pessoa vai duelar com a outra. Beleza, se vai duelar, mas vocês querem usar o quê? Revólver? Ok, então vamos pegar a mesma arma um para o outro. Se vocês querem duelar com as mãos, então, beleza, ambos vão usar somente as mãos. Então, a acusação e a defesa tem que ter a mesma possibilidade de defesa e de acusação. Os instrumentos, os meios processuais têm que ser o mesmo. Ora, se o juiz está dando prazo para as alegações finais de 5 dias para a acusação, a defesa, processualmente, também tem o mesmo prazo. Beleza? Beleza. Paridade de armas. Nós temos também, pessoal, o princípio da ampla defesa. O que quer dizer o princípio da ampla defesa? Também, no mesmo dispositivo que nós acabamos de ler, onde é assegurado o contraditório, traz também a ampla defesa. Então, o direito que o sujeito tem para ser considerado essa ampla defesa é que, quando ele está respondendo um processo judicial, um processo administrativo, ele poder utilizar todos os meios de defesa possível, certo? Quais são os meios de defesa possíveis? Os meios que se encontram, né, resguardados legalmente, certo? E sejam lícitos, beleza? Então, não pode ser retirado de mim um direito de defesa que é garantido legalmente, beleza? Então, isso prejudica a ampla defesa. Geralmente, está aí coligado com o contraditório. Tranquilo? Quanto à ampla defesa, nós temos o quê? A defesa positiva e a defesa negativa. Vocês precisam diferenciar. Defesa positiva vai ser o quê? Quando a pessoa vai agir, vai produzir alguma determinada prova. Né? Por exemplo, quando ele for interrogado, ele vai exercer a sua defesa positiva. O que seria a defesa positiva? Ele trazer a sua versão sobre o fato. Já a defesa negativa, ela pode ser utilizada como estratégia de não agir. Ou seja, o direito ao silêncio, de não fazer perguntas. A defesa, não quero fazer nenhuma pergunta. Então, seria uma defesa negativa. Estou exercendo minha ampla defesa e essa defesa é uma defesa negativa. Não quer dizer que isso tenha resultado ruim. É a nomenclatura da defesa negativa, é o não fazer. É perfeitamente admitido. Lembrando aí que no próprio artigo 5º, lá no inciso 63, vai trazer que o preso ele vai ser informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Então, esse direito ao silêncio é desde lá no início, durante a fase de investigação, até a fase final. O réu, durante o processo, ele tem o direito de permanecer calado. Ele está exercendo a sua ampla defesa de forma negativa. Não quero falar. Simplesmente e pronto. Inclusive, o réu, ele pode querer responder só as perguntas da defesa. Não tem problema nenhum. Na prática, a gente vê muito isso aí em vídeos e tudo mais, em algumas questões. Também, se você observar no sentido que o juiz, na hora do interrogatório do réu, ele obrigou ele a responder as perguntas da acusação. O réu, ele pode se negar a responder as perguntas da acusação e querer responder só as perguntas da defesa, tranquilamente, não tem problema nenhum. Professor, se ele não responder as perguntas da acusação, e também ele não vai responder as da defesa. Não, ele pode escolher responder qualquer pergunta. Então, se o advogado se manifestou desde o início, se o réu se manifestou desde o início, que só irá responder as perguntas da defesa, assim vai permanecer. Beleza? Beleza. Nós temos também, pessoal, a diferença de defesa técnica e a autodefesa. Defesa técnica, nós precisamos de um profissional habilitado. Quem é esse profissional habilitado? O advogado, o defensor, certo? Pode ser o defensor público, um defensor dativo. Já a autodefesa vai ser aquela que vai ser exercida pelo próprio réu, certo? A autodefesa, olha, trazer as suas versões na hora do interrogatório, seu direito ao silêncio faz parte da autodefesa. Inclusive, no artigo 261 do CPP, nos traz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. A defesa técnica, ela é obrigatória.
Vamos supor que o réu ele foi intimado para comparecer à audiência e ele não comparece. Ele não quis ir, ele estava em liberdade e não quis ir. É um direito dele. Foi-lhe dada a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, mas ele não quer exercer dessa forma. O juiz pode dar início à audiência? Pode, sem problema nenhum, porque o réu foi informado que ia ter essa audiência. Entretanto, todavia, não pode ter nenhum ato sem a defesa técnica, sem a presença do advogado. Observação, pessoal, lembrando que nos juizados especiais cíveis não tem a obrigatoriedade da presença do advogado. Inclusive, nós temos lá o juiz postulante. O que seria o juiz postulante? Juiz postulante nada mais é, né, do que a pessoa postular em juízo sem ter um advogado. Lá no juizado especial cível tem essa possibilidade, desde que a causa não ultrapasse 20 salários mínimos. Mas esse juiz postulante, essa forma de se dispensar o advogado, sem ter a obrigatoriedade de ter uma defesa técnica, é só no âmbito civil, certo? Só no juizado especial civil. No juizado especial criminal, pouco importa, é um crime de menor potencial ofensivo, é uma contravenção penal. Precisa ter a defesa técnica. É obrigatório a presença de um advogado. Não existe, como a gente vê em filmes americanos, a pessoa abrir mão do advogado e ele se autodefender. Aqui, isso não existe. A não ser que ele próprio seja advogado. Aí sim, mas ele não sendo advogado, não tem como abrir mão desse direito constitucional da defesa técnica, de ter a defesa por meio de um advogado. Tranquilo? Tranquilo. Além disso, nós temos o quê? Que lá no artigo 217, se o juiz verificar que a presença desse réu pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento a uma testemunha, a um ofendido, né, que pode até prejudicar na verdade o depoimento, ele pode fazer essa inquirição por videoconferência ou somente na impossibilidade dessa videoconferência, ele pode determinar a retirada do réu para prosseguir a inquirição com a presença do seu defensor. Como assim? Olha, o réu ele tem o direito de estar presente em todos os atos processuais. Vai ter uma audiência e naquele momento da audiência é só para ouvir uma testemunha, vai ser ouvida agora. Só que essa testemunha, o juiz perguntou para ela, essa testemunha falou, olha, eu tenho um constrangimento aí, né, com o réu, né, tenho medo dele, algo nesse sentido e, poxa, eu não quero falar na frente do réu, né, porque pode causar alguma humilhação, temor ou um sério constrangimento a essa testemunha. Então, se for algo nesse sentido, o juiz pode ordenar que tenha uma videoconferência, beleza? Para que não seja colocadas as pessoas na mesma sala, ou não, a audiência vai ser presencial, mas nesse momento específico dessa testemunha ali, que está constrangida perante o réu, eu vou pedir para que o réu ele se ausente, saia da sala na hora da inquirição dessa testemunha ou da própria vítima. Só que, nesse sentido, embora o juiz possa ordenar a saída do réu, ele não vai poder ordenar a saída também do advogado. Então, nessa situação específica, o juiz pode ordenar a retirada do réu? Pode, mas precisa ter pelo menos a presença do advogado, do seu defensor. Beleza, beleza? Ainda referente à ampla defesa, você precisa distinguir ampla defesa de plenitude de defesa, também conhecida como colocar aqui em termos contrários, defesa ampla. Beleza? Isso aqui, pessoal, ocorre quando? Lá no tribunal do júri. Isso, lá no que vocês acham bonito e belo, lá quando há 7 jurados decidindo a vida daquele rapaz, na segunda fase do tribunal do júri. Então, lá nós vamos aplicar a plenitude de defesa. Ou seja, provas extrajudiciais fora do direito, elas podem ser levadas em consideração pelos jurados. Beleza? Por exemplo, uma carta da vítima do homicídio. A pessoa foi vítima de homicídio. Oxente, como assim, professor? Uma carta que foi psicografada pelo Chico Xavier, por um espírita, em que a vítima perdoa o réu e os jurados podem até levar em consideração aí para essa absolvição. Não tem problema
nenhum. Passar uma reportagem, utilizar dados carcerários que não tem nada a ver com a causa ali, pode se utilizar com alguma tese defensiva, ou até mesmo uma tese nesse sentido, beleza? Então seria a plenitude de defesa. Basicamente eu posso utilizar qualquer argumento, até mesmo argumentos extrajurídicos fora do direito, lá no tribunal do júri. Então é como se fosse uma defesa, uma ampla defesa mais extensa, vai além, que nós chamamos de defesa ampla, ou plenitude de defesa. Beleza? Beleza. Nós estamos quase encerrando os princípios, não se preocupe que agora nós temos os princípios mais diretos. Temos aqui o quê? O princípio do duplo grau de jurisdição. O que seria? É o direito que toda pessoa teria de ver todo o seu caso apreciado novamente. Ou seja, se eu for condenado, eu posso pedir para ter uma reavaliação daquele meu caso em segundo grau. É o duplo grau de jurisdição. Tanto em relação aos fatos, quanto em relação ao direito. Beleza? Então, o que a gente entende aqui? Que o primeiro julgamento, ele vai estar sujeito a recurso. E que está fundado tanto na possibilidade dessa falha humana, o juiz ele pode errar. Então, tem um direito ao duplo grau de jurisdição, uma reanálise daquela decisão. Isso não se refere tão somente à defesa, mas também à acusação. E também, né, a gente observa que pode, né, quando essa falha o juiz pode errar, mas também pode ser no inconformismo da própria parte, ainda que não tenha havido um erro. Então, a parte tem o direito de tentar reverter essa decisão, seria o duplo grau de jurisdição. A não ser que seja nos processos de competência originária, por exemplo, que a pessoa que tem foro de prerrogativa de função, em que o processo já se inicia em uma instância superior, em segundo grau, o STJ ou STF. Beleza? Beleza. Mas a regra é que todo mundo tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Temos também o princípio do juiz natural. Aqui nós temos dois desdobramentos do juiz natural. Primeiro, aquela ideia de que o cidadão tem o direito de ser processado perante uma autoridade competente. Para eu ser processado, nós vamos ter um juiz que ele já tem uma competência já pré-estabelecida. Não foi uma competência que foi criada agora. Ou seja, certo? O magistrado ele precisa ser investido na jurisdição. Ele tem jurisdição para aquilo, para me julgar. Em segundo lugar, o juiz natural seria o quê? Se refere ao princípio que vai vedar a criação dos juízes ou tribunais de exceção. Poxa, vamos criar um tribunal de exceção só para julgar aquela causa específica depois que ela aconteceu. Aí é vedado aí o tribunal de exceção. Temos também do promotor natural, o princípio do promotor natural, que se afirma, tem controvérsia se decorre ou não do juiz natural, mas é no mesmo sentido. Então, embora tenha essa controvérsia aí, que tem parte da doutrina que afirma que o promotor natural, o princípio do promotor natural, seja um desdobramento do princípio do juiz natural, outras pessoas já entendem que seria um princípio implícito dentro da própria Constituição, né? Onde fala o quê? Que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, que seria lá do juiz natural. Mas nós temos também lá no artigo 127, parágrafo 1º, onde fala que são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, um promotor, para acusar aquele determinado fato, atuar como acusação, ele já é investido de ali uma funcionalidade própria já para aquilo, entendeu? Não tem como fazer igual a gente observa também em alguns seriados, alguns filmes americanos, estrangeiros, onde tem um determinado caso e a procuradoria, na fala procuradoria, né, vai escolher um promotor só para aquele caso específico. Opa, não, esse aqui vai ficar com você. Não, aqui a gente vai observar que nós temos promotores com competência já pré-estabelecida, né, via de regra, obviamente. Beleza? Temos também, pessoal, o princípio da proporcionalidade. Ufa, aí nós já estamos no fim. O que seria o princípio da proporcionalidade? Tem o objetivo de coibir excessos desarrazoados, beleza? Então, toda decisão jurisdicional aqui no processo ela precisa ser proporcional. Não só na sentença, no caso de o juiz condenar, mas em outras decisões. Por exemplo,
O juiz vai impor uma prisão preventiva. Poxa, juiz, mas espera aí. Essa prisão preventiva é desproporcional. Não tem necessidade. Pode colocar só uma limitação de final de semana nessa pessoa, colocar uma tornozeleira eletrônica, não precisa privar ele da liberdade. Então, o princípio da proporcionalidade a gente vai utilizar em todo o decorrer do processo. Lembrando que o direito penal ele é a última ratio, certo? É aplicado em último caso. Beleza? Beleza. Para encerrar aqui, pessoal, quero que vocês lembrem do princípio do nemo tenetur sede tegere, ou você pode falar também do princípio do nemo tenetur, né? Eu falo tenetur, que acredito eu que seria a pronúncia mais adequada. Nemo tenetur sede tegere. O que significa isso? Que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então, muita atenção aí. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Muita atenção aí nesse princípio. Beleza, esses são os princípios que eu queria trazer para vocês, os princípios mais importantes que acabam refletindo em todo o processo penal. Então, dê uma revisada, responda algumas questões sobre princípios e com certeza isso vai influenciar bastante ali na sua prova. Na próxima aula, na sequência aí, no próximo bloco, a gente já vai ver a lei processual, tanto no tempo quanto no espaço. Aí já vai ser uma aula mais curtinha. Princípios a gente precisa mesmo extinguir ali o conteúdo, certo? E mesmo assim ainda fui direto no ponto aí no que se refere aos princípios. Tranquilo, tranquilo? Então a gente fica por aqui nesse momento, mas já fica aí e dá logo o play para a próxima aula. Tranquilo?